Pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo Boixá e hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do sofrimento e Deus. Muita gente acaba se colocando a questão de se Deus é bom porque ele permite o sofrimento, ou acaba ouvindo e se deparando com essa questão vinda de alguém em algum momento da vida. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e, bom, se você tem essa dúvida ou conhece alguém que tenha, fica atento nesse vídeo aqui até o final para você ouvir essa explicação e de repente enviar para essa pessoa ou você mesmo explicar para ela. Quando a gente se coloca essa pergunta, né, ou bate o martelo dizendo, olha, Deus não existe porque existem sofrimentos no mundo. A primeira grande questão aí que a gente tem que pensar é, que mundo é esse? O que é esse mundo? Quando a gente fala assim, que o sofrimento no mundo é muito grande, o que é esse mundo? Esse mundo que você está falando é simplesmente uma abstração mental. Porque não existe sofrimento no mundo. Existe sofrimento na vida de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa ela é testemunha do seu sofrimento individual. Mas e das pessoas que estão em torno? Ela também pode testemunhar, mas não por experiência própria. Ela pode testemunhar por uma espécie de participação. Vamos pegar aí, alguém da sua família tá com alguma doença. Você vai sentir aquilo, só que o que você sente não é o que ela sente. O seu sofrimento com relação àquilo é o sofrimento de vê-la sofrer, não é o sofrimento dela. Então, nesse sentido, você pode ter um sofrimento por ver o sofrimento dos outros, e isso aí é misericórdia, enfim, é condolência, né? Você se doer junto com as outras pessoas. Mas perceba que não é o mesmo tipo de sofrimento, não é o mesmo grau, e ele não vai afetar todo mundo da mesma forma. Os meus sofrimentos não te afetam como os seus sofrimentos te afetam. E por isso, não existe isso de os sofrimentos do mundo. E não existe isso de se preocupar com os sofrimentos do mundo. O que existe é você se preocupar com os sofrimentos de pessoas. Isso existe. Pode ser as pessoas do mundo inteiro? Pode. Mas claro que você precisa de um amor que é praticamente sobrenatural para, de fato, se preocupar com o sofrimento de pessoas do mundo inteiro. Evidentemente, não é algo puramente humano. Se a gente pega a vida dos santos, por exemplo, que se ofereciam como o próprio Padre Pio, se oferecia como vítima pelos sofrimentos das pessoas, né, no mundo inteiro, pessoas que até eram inimigas da religião, inimigas da fé. Aí sim, né, a gente diz assim, os sofrimentos no mundo no sentido genérico para englobar todo mundo, mas entenda que ninguém, de fato, se revolta ou se preocupa com os sofrimentos desse ente abstrato chamado mundo. Por quê? Porque não dá para fazer isso. Não existe um sofrimento do mundo. Existe sofrimentos de pessoas. Então, o sofrimento ele é uma experiência humana. Ele não é uma experiência do mundo. Ele é uma experiência pessoal. E como experiência pessoal, o grau que o sofrimento vai ter na vida de cada um, ele pode e ele vai ser diferente. Ele vai ser diferenciado. Fato que causa, muitas vezes você vê que tem pessoas que a vida dessas pessoas, né, foi curta, ou então foi muito trágica, e você vê que quase que a unidade da vida inteira da pessoa é um grande sofrimento. É uma grande dor. E a gente olha para isso e pensa, olha, mas não faz sentido. É como se aquilo ali não devesse existir. Se estivesse errado, né? Olha, cadê Deus? As pessoas perguntam isso, né? Onde estava Deus no Holocausto? Onde estava Deus na vida dessa pessoa aqui, que eu vi, que sofreu assim, 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 e a vida dela foi só uma grande tragédia? Onde estava Deus? Só que, perceba, o sofrimento que você está tendo diante disso é uma indignação e até mesmo uma raiva, uma incompreensão, de certa forma, justificada, de olhar para o sofrimento do outro. Mas será que o outro experimenta isso dessa forma? Porque se você vê a grande maioria das pessoas, e para isso basta você ter contato com gente que sofre. Eu, durante muito tempo, fui a hospitais, assim, não por caridade, não, por doença mesmo.
E acabei tendo contato, né, com muita gente que era muito mais doente do que eu, né? Tinha doenças piores do que as minhas. E até mesmo quando tinha a mesma que eu tinha, era em grau muito maior. Então, durante muito tempo, né, isso assim, eu era bem jovem, né? Daqui a pouco eu vou contar mais detalhes dessa história, mas eu era bem jovem e eu ficava me perguntando, por que eu tô passando por isso? Que experiência eu vou tirar disso aqui? Né? Eu sempre fui assim, de fazer esse tipo de pergunta, né? De perguntar para mim mesmo, de tentar encontrar a resposta. E durante anos eu fiquei me perguntando, tá, passei por tudo isso, já tô curado, não tem mais nada, mas por que eu passei por tudo isso? Né? O que era para eu tirar disso tudo? E aí, eu notei que o que era para eu tirar disso tudo é a experiência do sofrimento. Não só a minha, mas a dos outros, de ver como as pessoas passam pelo seu sofrimento, o seu sofrimento individual. Porque a gente tem uma ideia do lado de fora de que aquele sofrimento da pessoa faz com que a vida dela seja ruim, faz com que a vida dela seja horrível. Mas perceba, o sofrimento ele é uma experiência, ele não é a vida. É uma experiência da vida, mas não é a vida. Primeiro você tem que ser vivo, depois vem o sofrimento. Não é sofrer primeiro e depois viver. Para o bebê nascer chorando, ele tem que nascer vivo, certo? E para você morrer chorando, você tem que estar vivo para morrer. Então, primeiro a vida, depois o sofrimento. O sofrimento é apenas uma experiência humana. Apenas uma experiência humana. Se você olha para a vida dessas pessoas, então, e condena a vida delas pelo sofrimento, dizendo que uma vida assim não vale a pena, ou que, isso não deveria existir. Onde está Deus? Deus é injusto porque permite que esta vida exista. Você está dizendo que aquela vida é inútil. Você está rebaixando a vida humana por uma experiência humana, por uma experiência de vida humana. E se você pode rebaixar a experiência de sofrimento de alguém que você não participa, só por pensar que é assim, ou por ter um sofrimento bastante diferente que não é o da pessoa, por que não poderiam fazer o mesmo com você? Qual é o critério para dizer que uma vida com determinados sofrimentos não vale e a outra com determinados outros vale? Onde é que a gente faz esse cálculo? Não faz sentido. Né? Então, essa pergunta de como Deus pode existir se existe sofrimento, como Deus pode ser bom se existe sofrimento no mundo, na verdade isso aí é uma grande mentira, é uma grande enganação. A pessoa que realmente acredita nisso, ela está achando que essas vidas, as vidas das pessoas que sofrem muito, e mesmo das que sofrem coisas normais do dia a dia, elas rebaixam o valor do mundo. Essa pessoa a pessoa que pensa assim e conclui que Deus não existe, ela está rebaixando o valor da vida humana. Ela está pensando que a vida humana é uma coisa que, assim, algumas experiências são válidas, outras não são. E esse é o contrário da misericórdia. Quem pensa assim, que não deveria existir o sofrimento no mundo, ou que Deus é ruim porque existe sofrimento no mundo, e que, sei lá, um bebê deve ser abortado porque senão ele vai nascer e vai sofrer porque tem péssimas condições de vida ali, a família é pobre, não sei o quê. Essa pessoa, ela, não é que ela é misericordiosa, pelo contrário. É bem o contrário. Porque a pessoa que é misericordiosa, a pessoa que se dói com o sofrimento do outro, ela quer aliviar o sofrimento do outro. É um sofrimento para ela, inclusive, não poder aliviar o sofrimento do outro. Você, diante de alguém que passou por uma tragédia, alguma coisa muito grave, não adianta, você não vai ter o que falar para ela. Você não vai falar, não, mas né, não pensa assim, a vida não é tão ruim. Não, sei lá, os caras perderam tudo, perderam a casa, perderam família. O que você vai fazer? O que você vai dizer? Você vai só silenciar e a única coisa que você vai poder fazer é sofrer junto que você não possa fazer nada. E isso também é uma forma de misericórdia. Mas dizer que uma vida assim não merece ser vivida ou que uma vida assim é ruim, porque olha, o que é ruim é a experiência, mas a vida não é ruim. A vida não é ruim. Vai ver as crianças que sofrem desde crianças, né? Eu posso dizer por mim mesmo. Eu já tive ocasiões onde
onde eu fiz cirurgia para descobrir se eu tinha uma doença hiper rara, né? No dia do meu aniversário, de 11 anos, de 10 anos. Não, 11 anos. No dia do meu aniversário, assim, né? E aí, vai perguntar pra mim lá, quando eu tinha 11 anos, se a minha vida era ruim. Não, não era ruim. Não era ruim. Era uma experiência que, na verdade, eu mal entendi a experiência. É o que eu falei pra você. Eu praticamente fiquei com essa questão aí muito mais do que 10 anos. Então, a vida não é ruim. A experiência pode ser ruim, mas mesmo assim existem coisas boas que você pode tirar dela. Claro que existem experiências de sofrimento que elas são completamente incontornáveis. Né? O sofrimento ele é como se fosse assim ondas que vão vindo e que você vai passando por elas. Vai passando por elas. Você está navegando ali. Uma hora ou outra, você não vai se incomodar de estar navegando e olhar a paisagem bonita. Uma hora ou outra vem uma onda muito maior que pode virar o seu barco. E aí você volta de volta. Não, volta pro barco de novo. Vamos pegar uma coisa melhor. O sofrimento é como se fosse um montinho que vai acumulando, 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 acumulando. E vai virando um morro. E se você triunfa, você sobe tudo. Se você subiu essa montanha aí de sofrimentos, lá de cima você vai ter uma vista maravilhosa sobre a vida. Porque é assim. Subir um morro é sofrimento atrás de sofrimento. Né? Todo mundo aí que já fez experiência sabe. Você fica cansado, enfim. Tem gente que vai morrer antes de subir. Mas já vai ter uma vista interessante. Tem gente que vai morrer soterrado. Tem gente que vai morrer afogado, né, nos seus sofrimentos. E isso é trágico e horrível. Bem trágico e bem horrível. Mas não é a experiência universal. O sofrimento do mundo não é assim. A grande maioria das pessoas, elas passaram por pequenos, médios e grandes sofrimentos na vida, mas no fim da vida elas chegam falando, olha, a vida é boa. Vale a pena, né? Eu tenho minha família, eu tive meus filhos, eu tive meus netos, eu trabalhei, eu fiz as coisas que eu queria fazer, eu segui a Deus. Então, todo mundo que se coloca assim diante dessa questão, se coloca de maneira muito leviana e muito falsa. Porque quem diz, né, quem exclui Deus, a possibilidade de um Deus existir, Deus Todo-Poderoso, mesmo com tanto acesso a tanta informação para você ver que Deus de fato existe, né? Para começar, acesso a Ele, né? Deus de fato existe. A pessoa simplesmente excluir a existência de Deus e de tantas outras coisas por uma questão tão mal colocada. Olha, ela nunca nem pensou que esse mundo que ela fala não existe. Não existe sofrimento do mundo. Então é uma questão totalmente mal colocada, uma questão totalmente mal pensada. Quem faz isso tem, na verdade, uma grande preguiça e uma grande desonestidade. E não está se preocupando nem um pouco com a humanidade, nem com nenhum ser humano concreto. Ela está preocupada em aparecer boazinha, em aparecer muito boa, muito virtuosa. Né? Então, se você está começando a cair nesse discurso, ou começando a ter essas questões, comece a ver esse ponto de vista. Né? Comece a prestar atenção. Se você não está com a vida das pessoas, julgando assim de fora e dizendo essa aqui presta, essa aqui não presta, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, porque Deus sabe. Você não sabe. O que é uma vida boa, na sua opinião? E por que você deveria ter uma opinião sobre isso? O que é uma vida boa? Você acha que uma vida boa é alguém que dá certo na carreira? É alguém que fica muito rico? É alguém que fica muito famoso? É a vida boa de um jogador que daqui a pouco morre e, enfim, tudo que ele fez foi correr atrás de uma bola, não teve nenhum outro propósito, não ligou para a família, enfim, vai passar a eternidade aonde? Mas a vida do pobre ali que teve 12 filhos, mas sempre foi fiel a Deus, sempre sofreu e agora ele ganha o reino. E o que foi? Qual foi a vida boa? Qual foi a vida boa? Então, quais são os seus parâmetros? O que você está usando de critérios para julgar a vida das pessoas e dizer se ela é boa ou se ela é ruim por conta de uma experiência humana? Uma experiência humana. Quer dizer, é tão idiota
quanto dizer que, sei lá, pessoas que não tomam café, a vida delas é pior e não deveriam existir. Deus não existe por quê? Porque tem gente que não toma café. Tem gente que não tem acesso a café, mas café é tão bom. Eu concordo, café é muito bom. Mas é só uma experiência humana, como qualquer outra. Tem tantas experiências humanas que você não vai ter. Tem tantas outras que você vai ter. Tem tantas que são ruins e você tem tantas que são ruins e você não tem. E ademais, olha, a própria vida humana é uma experiência, né? Ela é uma experiência única. Ninguém vai ter a sua vida. Todo mundo vai ter uma vida própria. E todas as vidas acabam, porque todo mundo que morre antes estava vivo. Que coincidência, né? Todo mundo que morre antes estava vivo. Então, se todas as vidas acabam, todas essas experiências vão cessar, você vai ter que olhar a questão do sofrimento obrigatoriamente por um ponto de vista maior. O sofrimento ele só faz sentido, e aí não estou dizendo um sentido humano, porque você não está... Deus não responde a essa pergunta, tá? Deus não responde a essa pergunta e não vai responder. Isso aí a gente vai ter resposta quando a gente vê ele no céu. O dia que você vê Jesus no céu, aí tudo vai estar respondido. Por quê? Porque ele é a resposta de tudo. A pessoa dele é a resposta de tudo. Mas o sofrimento ele tem existe assim, uma pista da resposta quando você olha a verdadeira escala da vida humana. Qual que é a verdadeira escala da vida humana? Se ela acaba com a morte, a experiência aqui nesse mundo acaba com a morte, mas o ser humano continua vivo, então é evidente que existindo aí uma recompensa pós-vida, recompensa no sentido não necessariamente bom, tá? Aquilo que você fez, aquilo que você receberá, né? Existindo essa recompensa, evidentemente, todos os sofrimentos, todas as coisas boas, todas as experiências humanas de modo geral, elas vão ter um equivalente no eterno. É a famosa frase do Maximus, né, no Gladiador. O que você faz em vida ecoa na eternidade. É isso mesmo. O que você faz em vida ecoa na eternidade. E aí você vai ver que os sofrimentos eles são apenas páginas de um livro que, na verdade, é imensamente maior. Se você vai durar para sempre, se a sua alma vai durar para sempre, qualquer sofrimento que você passe aqui, e eu sei que é difícil pensar isso na hora, por quê? Porque o sofrimento, como eu disse, é um mar, né? Você tá ali sem ver terra firme, é uma montanha, você tá ali e só vê que, olha, subo e não para. Enquanto você tá ali, é isso mesmo. Mas depois que você sai dessa escala, você vai ver que é muito pequeno. É muito pequeno. E vale a pena passar. Vale a pena passar pelo trajeto que nós temos que passar. Todo mundo vai ter sofrimento. Todo mundo vai ter. Agora, como você vai passar por ele? Todo mundo tem que subir esse morro. Todo mundo tem que navegar esse mar. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso praguejando Deus e o mundo como se a culpa fosse de Deus e o mundo. E o que você está fazendo pelo sofrimento dos outros? Entende? Que preocupação é essa com a vida dos outros que você não faz nada para ajudar? Ou que, sei lá, a pessoa que te perguntou isso aí, que te acusou de seu Deus não existe porque ele permite sofrimento, cadê Deus no holocausto? O que essa pessoa fez? No que ela está ajudando, agregando? Então, se nós todos teremos sofrimentos, e temos, não é uma questão de ficar dizendo se é justo ou injusto. É uma questão de se colocar na realidade e ver que o sofrimento é uma coisa humana, é uma experiência humana, e pensar assim, tá, é uma experiência humana. Como eu vou viver? Aí, aquela famosa frase, né? Sofro, mas será que sofro bem? Todo mundo sofre. Você vai sofrer bem ou você vai sofrer mal? Porque o sofrimento ele tem essa capacidade. Ou ele transforma a pessoa em pior, ou ele transforma a pessoa em melhor. Pode observar. E é isso aí que a gente, inclusive, comentou no vídeo, na aula, na verdade, do Clube do Livro da Escola da Verdade, que é A Morte de Ivan Illich. A Morte de Ivan Illich é um livro muito bom. Inclusive, vou deixar ele aqui na descrição para você e vou deixar também a Escola da Verdade para você conhecer, tá? A Escola da Verdade é uma plataforma de estudos onde a gente tem diversos cursos e um deles é o Clube do Livro, né? E a gente fala sobre diversos livros, diversos assuntos, e um desses assuntos foi justamente sofrimento e morte, né? Mas garanto para você que não é pesadão, não, tá? Eu sei que o tema assim, é um pouco pesado, mas não é pesado, não. É de uma forma bem,
filosófica, né, religiosa, enfim, interessante para você meditar e viver o seu dia a dia com mais sabedoria, na busca da verdade. Mas comentando esse livro, né, a gente falou sobre como existe essa futilidade de vida, essa vida vazia, esse olhar vazio sobre a vida, e que como de repente isso tudo acaba. Né? De repente tudo acaba, de repente você vê que a vida que você levou chegou ao fim, e aí, o que você fez? Você sofreu, como todo mundo sofreu, mas adiantou espernear? O que você tirou disso aí? Você pode fazer esse exercício imaginativo. Você não morreu ainda, você não está no fim da vida, provavelmente. Mas pense aí, se você tivesse agora. Pense aí. Não é difícil esse exercício. Pense aí, o que você faria, o que você pensaria se você estivesse agora, nos seus últimos dias. Como é que você olharia a sua vida? E se você está olhando para ela e vendo que, assim, você tá indo muito mal, então qual é o seu direito de olhar para uma vida de alguém que está sofrendo e está feliz e está produzindo uma vida mesmo? Está vivendo bem, apesar de uma experiência ruim da vida, dizer que aquilo ali não deveria existir. Entende? Qual é a sua solução? É matar todo mundo que sofre? É matar todo mundo que passa fome? É matar todo mundo que não tem dinheiro? Mas a sua vida é maravilhosa, né? Quer dizer, você não se afoga com seus sofrimentos. Você não se enterra com a montanha que vai se acumulando. Porque você tem uma pós-graduação, você tem uma carreira, você tem um carro do ano. Sua vida é maravilhosa porque você tem coisas, né? Você tem nome, você trabalha numa empresa X, você tem tantos seguidores. Que coisa ridícula. É ridículo. A sua concepção de vida, se é assim, ela é falsa, é ridícula e vai cair por terra, assim, num estalo. Num estalo, acabou tudo para você. E aí você vai ver que o seu maior erro foi olhar para o sofrimento e não aproveitar ele porque você se desesperou e morreu de medo diante dele. E claro, não digo isso também de maneira leviana, como se eu não tivesse medo, ou como se quem está assistindo aqui e é religioso também não tivesse medo. O medo é normal. O próprio Cristo teve medo do sofrimento. O próprio Cristo teve medo do sofrimento, porque isso é humano. Isso, inclusive, dignifica o sofrimento. Então, o medo ele é normal, ele é natural e tem que ter mesmo o medo, né? Ele tem que ter, ele é humano. Esse medo é humano. Mas o que nós não devemos ter é essa visão querendo ser mais virtuoso do que Deus. Essa visão de que quem sou eu para dizer o que Deus deveria deixar existir ou não existir, fazer ou não fazer, porque eu fui feito. Eu não sou criador, eu sou criado. Não, mas eu não acredito nisso. Dane-se. Você escolheu o seu nome? Sua família que escolheu. Foi você que pensou em ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca? Não. Já veio assim, né? Não, mas são coisas da espécie. Tá, e o que é uma espécie? Foi você que elaborou essas coisas? Não. Não, isso aí sempre teve aí. Tá, e o que é sempre? É noção de tempo. Foi você que criou a noção de tempo? O teu próprio tempo você criou? Não, mas isso aí não foi criado. Tá, e o que é o conceito de criado e não criado? Foi você que criou isso aí? Você criou a língua que você fala, os conceitos, os referentes na realidade? Você criou a realidade? Não, mas a realidade sempre teve aí. Como é que você sabe? O que é sempre? Voltou no tempo de novo? Não sabe de novo o que é tempo? Não respondeu a questão anterior? Então, olha a falsidade, o grau de falsidade que a pessoa tem que botar para si mesmo, para ela se convencer, só porque ela tem medo de enfrentar o sofrimento e o medo de amar, para dizer que Deus não existe, para dizer que o sofrimento estraga aí a vida humana, estraga a humanidade, e eu, muito mais virtuoso, não sou religioso, porque esse pessoal religioso é tudo fundamentalista, burro, fica seguindo doutrina, seguindo o que os outros falam aí, mas esse Deus aí deles, se é que ele existe, se existir, é mal, porque permite o sofrimento. Eu acho que quem pensa assim sofre mais do que qualquer um que passe por outros sofrimentos, mas que tenha Deus. Porque deve ser um sofrimento mesmo você ter uma visão de vida tão baixa, tão animalesca,
a ponto de não saber ser humano e de não aceitar aquilo que é propriamente da experiência humana. É uma vida subhumana, uma vida realmente desistente, uma vida de plano B. Deve ser realmente muito deprimente. Olha, se você gostou desse vídeo, quer ver mais conteúdos assim, então se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Manda nos grupos de família, nos grupos de igreja. Segue aqui, comenta se você gostou do tema. Se você não gostou, também comenta pra gente discutir, fica bem interessante, bem legal. Segue no Instagram e convido você novamente a conhecer a Escola da Verdade, porque se você gostou desse vídeo, você vai gostar das aulas muito mais completas sobre esses mesmos temas e outros lá na escola. Um abraço para você e até o próximo vídeo.